Um problema hidráulico no ferryboat Ana Nery obrigou os passageiros a suportarem uma espera de mais de 3 horas para a travessia Salvador-Ilha de Itaparica hoje pela manhã. Revoltadas com a demora, algumas pessoas resolveram invadir outra embarcação. Nas imagens feitas com o celular, o momento em que os passageiros, revoltados com a falta de informação, invadiram a cabine do ferryboat Ana Nery, atracado no terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica. Minutos antes, um dos manifestantes arrombou o cadeado da corrente que impediu acesso à área de embarque. Os passageiros ocuparam o ferry e exigiram a saída da embarcação, que estava mais de 1 hora atrasada. Nas imagens feitas com exclusividade do helicóptero da Rede Record Bahia, o momento em que um dos manifestantes foi preso. No terminal de São Joaquim, em Salvador, os passageiros também não conseguiram embarcar e protestaram. Queremos solução! Queremos solução! A presidente da Associação dos Comerciantes da Ilha de Veracruz não teve como voltar para casa e exigiu providências. Já denunciamos o fato ao Ministério Público Estadual. Existe uma ação executória na 8ª Vara da Fazenda e até o momento o juiz da 8ª Vara também não se pronunciou. O Ministério Público da Ilha de Itaparica tem seus representantes fazendo a travessia diariamente. Eu não consigo entender o porquê também não se manifestam. Este professor saiu cedo da cidade de Dias d'Ávila para dar aulas na ilha de Itaparica. Perdeu a viagem. Ninguém diz a previsão de horário, nem se vai ter ferry, não vai ter, que hora vai ser a lancha, não diz nada. Leandro trouxe um paciente da cidade de Valença nesta ambulância e não tinha previsão de retorno. Se acontecer um acidente de Valença que precisa de uma ambulância, a ambulância está aqui presa. O problema só foi resolvido no fim da manhã, quando 2 embarcações trouxeram parte dos passageiros da ilha de Itaparica para Salvador. Na chegada, reclamações por toda parte. Isso é uma vergonha. O ferry quebrou, aí vai para um lado, vai para o outro, joga a gente para um lado, joga a gente para o outro. 3 ferry para a gente conseguir chegar até aqui. Não houve da companhia nenhuma informação, a ponto que assim, o pessoal começou a se manifestar por causa dessa falta de informação. Eles têm que respeitar que nós somos seres humanos e pagamos nossos impostos em dias. 2 ambulâncias com pacientes tiveram prioridade no desembarque. Esta van da Prefeitura de Valença veio com vários passageiros que tinham exames médicos marcados. O pessoal para fazer consulta, tal, que marcaram, tal, já vai chegar atrasado, né? Vocês saíram de lá que hora? 4 horas da manhã. Essa situação, vamos ver se os homens vê esse lado aí e melhora. Pelo menos construa essa ponte aí para acabar com toda essa dor de cabeça. As queixas do sistema foram muitas. Como é que não revolta uma coisa dessa? Isso é indigno. Nós pagamos tudo que eles pedem. É falta de respeito com a população, com a comunidade. Em nota, a Gerba informou que a TWB foi multada por não ter cumprido o horário de embarque, quebra de equipamento e por ter operado com o número de embarcações abaixo do mínimo exigido. O comando do 2º Distrito Naval informou que o ferryboat Ana Nery foi liberado para navegação no dia 26 deste mês. Ainda de acordo com a Marinha, após navegar normalmente nos últimos dias, a embarcação apresentou na manhã de hoje problemas mecânicos e precisou ser retirada de circulação para fazer novos reparos. A polícia prendeu hoje 2 jovens acusadas de tráfico de drogas. Sheila Santana de Araújo, de 27 anos, e Karina da Silva Bonfim, de 25, foram detidas em flagrante com 10 quilos de pasta base de cocaína. O pessoal do SI desta delegacia já tinha informações de tráfico de drogas na região da Boca do Rio e quando para lá se deslocou, teve informações também de um transeunte que disse ter visto um tablete de droga, supostamente cocaína, ter caído da bolsa de uma mulher, deu as características da mesma. O pessoal do SI empreendeu trabalhos objetivando localizá-la, com as informações conseguiu identificá-la, prendeu a mesma com 3 tabletes de cocaína e posteriormente esta levou até a casa de uma colega de nome Karina e lá foi encontrada mais 7 tabletes de cocaína. Segundo a polícia, a dupla abastecia o tráfico de drogas nas regiões da Boca do Rio e de São Rafael. Elas são casadas com 2 irmãos. Um deles, marido de Shirley, já foi preso. A Shirley, que foi presa primeiro,
já teve passagem na delegacia de repressão a roubos de ônibus, que rouba coletivo, e o marido dela foi autuado em flagrante, juntamente com a mesma. O caso da estudante de psicologia suspeita de matar o filho recém-nascido chocou a população. O crime aconteceu no dia 18 de agosto em Salvador, mas só foi confirmado no final de semana. Pois é, em depoimento à polícia, Verena de Menezes Ramos, de 19 anos, negou que tenha tido um filho recentemente. Casos de mães que agridem crianças são sempre difíceis de compreender. Esta médica psiquiatra explica que o infanticídio, que é o crime praticado por mulheres após o parto, pode ser motivado por distúrbios psiquiátricos. Em relação a mães que chegam a agredir e chegar a uma morte de um filho, a gente pode pensar em algumas coisas. A gente pode pensar em uma depressão gestacional que leva a um desfecho ruim na hora do parto, podendo chegar ao infanticídio, a morte da criança pela própria mãe. A gente pode pensar em uma depressão psicótica puerperal, ou seja, após o parto, seguida de algumas semanas, não é imediata. Algumas semanas depois do parto, os sintomas depressivos normais que a mãe em geral sofre logo depois de dar à luz ao bebê, eles podem se agravar e chegar a um nível psicótico. O caso da estudante de psicologia Verena de Menezes Ramos chocou a população. De acordo com a polícia, após ter escondido uma gestação, ela teria matado o próprio filho. O bebê foi encontrado dentro de um saco plástico em um canil na casa dos tios, onde ela mora, em Itapuã. O Ministério Público encaminhou o caso para a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. A delegada que investiga o crime não foi autorizada a dar entrevista. O corpo da criança continua no Instituto Médico Legal, onde aguarda o resultado do exame de DNA para comprovar a identidade da mãe. O laudo só fica pronto em 60 dias. O bebê ainda precisa ter o registro civil para que o corpo seja liberado. Verena de Menezes Ramos é da cidade de Terra Nova e tem outro filho de apenas 3 anos. Os delegados de polícia da Bahia se reuniram hoje para debater a campanha salarial de 2012. Também foram discutidas questões como condições de trabalho e insegurança pública e segurança pública. A assembleia promovida pelo sindicato e pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia reuniu cerca de 500 titulares, plantonistas e coordenadores de unidades policiais da capital e do interior do estado. Em pauta, assuntos como a campanha salarial da categoria e a falta de estrutura de algumas delegacias. Entre os casos que chamam a atenção está o de uma das 2 unidades do interior especializadas no combate a tóxicos e entorpecentes. Segundo o sindicato, a DTE de Teixeira de Freitas tem apenas um agente trabalhando e não tem delegado. No momento em que o governo diz declarar guerra ao tráfico, a porta de entrada de drogas que vem do Sudeste para a Bahia está aberta. Nós temos hoje mais presos nas delegacias que no próprio sistema penitenciário da Bahia. Também temos um sofrimento no interior de viaturas policiais, de efetivo policial. O efetivo policial hoje é muito pequeno para o combate ao crime no interior. De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou 924 assassinatos no estado. Só no último fim de semana, 21 pessoas foram mortas e outras 16 sofreram tentativa de homicídio. Situação que provoca insegurança até em quem está na linha de frente do combate à criminalidade. Fica muito próximo de qualquer nível social, de qualquer categoria profissional, e o delegado não está afastado disso. Para delegados experientes como José Magalhães, é preciso agir rápido e em conjunto com outras instituições policiais para resolver o problema. O Exército tem que colocar para trabalhar todos aqueles que fazem a segurança pública.